Soltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve, meus amigos! O Vasco está eliminado do Campeonato Carioca. É isso aí. O Vasco caiu para o Nova Iguaçu, perdendo por 1-0 no jogo que foi disputado no Maracanã. Aliás, um jogo com inversão de mando. Isso é muito importante a gente dizer. E o Nova Iguaçu venceu por 1-0 o gol do Bill, que, aliás, é revelado pelo Flamengo, né? A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo, mas é assim, nas tribunas nas quais eu falo, né, na Placar, aqui no canal, no Band Esporte, eu sempre falei que o Vasco era underdog, ou seja, zebra contra o Nova Iguaçu, que o Nova Iguaçu tem um time melhor do que o Vasco da Gama. E a gente vai explicar isso nesse vídeo, né? Por que o Nova Iguaçu é um time melhor do que o Vasco. É importante a gente falar sobre isso, tá? O Vasco está eliminado por um time que joga melhor do que ele. Aliás, eu não consigo entender por que o Vasco tem Medel, seu grande expoente, seu grande baluarte, né? Um jogador mediano, jogador violento, aliás. Não sei se no nível de um Felipe Melo, um jogador desses da vida, mas um jogador apenas mediano. O Nova Iguaçu jogou contra o Vasco da Gama e vai enfrentar o Flamengo na grande final do Campeonato Carioca. Aliás, os dois jogos com transmissão no Band Esporte. Só acredito que estaremos nessa. Mas como é que o Nova Iguaçu joga, né? Como é que esse time atua? É importante você saber. Nova Iguaçu é um time que ataca com 4 jogadores, tá? Xandinho, Carlinhos, Bill, que fez o gol, e o Iago, que é um jogador emprestado pelo Fluminense. Não adianta você falar aqui, não, o Iago seria uma baita contratação do Flamengo, porque não vai jogar no Flamengo, né? O Iago é um jogador do Nova Iguaçu, que está emprestado pelo Fluminense. Então esqueçam isso. O Iago não vai jogar no Flamengo, não existe a menor possibilidade disso acontecer, assim como não existe a possibilidade de o Carlinhos jogar no Flamengo. O Flamengo não tem a menor intenção de colocar o Carlinhos como um dos seus atacantes, até porque o Flamengo tem atacante demais. Mas é isso, o Nova Iguaçu é um time que ataca, que propõe o jogo, que não fica lá fechado atrás. É um time que ataca o adversário o tempo todo. E vai jogar dessa forma como o Flamengo, contra o Flamengo, gente. O time treinado pelo Cal, assim conhecido, né? O Carlos Vitor, que é o técnico da equipe. É um time que vai para frente. Então pode facilitar muito para o Flamengo, para que o Flamengo enfie uma goleada no Nova Iguaçu logo de cara, no primeiro jogo da final. Porque joga dessa forma. Não é um time que vai ficar lá atrás esperando o Flamengo chegar. Vale lembrar que o Nova Iguaçu tirou pontos do Flamengo na Taça Guanabara, empatando aquele jogo por 1-1. Era um Flamengo que jogava com o seu time sub-23, é bem verdade. Gol do Carlinhos, aliás, uma falha grotesca do Gabriel Noga, jogador que nem mais está no Flamengo e tal, aquela coisa toda. Mas eu espero um jogo muito aberto de verdade, com o Nova Iguaçu não só se propondo a se defender, mas jogando para cima do time do Flamengo. Sobre o jogo contra o Fluminense, eu vejo muita gente reclamando que o Flamengo poderia ter feito mais. Poderia. Foi um time que jogou com o regulamento, me perdoe o chavão, com o regulamento embaixo do braço, né? Já tinha metido 2-0 no Fluminense no jogo de ida e lidou com seus fantasmas. Sobre lidar com seus fantasmas, afinal de contas, no ano passado, acabou perdendo a final por 4-1. E foi um time completamente desorganizado naquela partida. Dessa vez, não. Foi um time que soube se organizar, né? E jogou com o resultado. Fiz 2-0 no Fluminense, vou aqui deixar a bola com o Fluminense teve mais posse de bola, e falar, joga aí, né? E o De La Cruz, um jogador que a gente está acostumado a ver atuando de forma decisiva no ataque, foi um mero volante, foi um cabeça de área, um jogador para atuar na marcação dos adversários. E o Varela, olha só, tão criticado neste canal, tão criticado por você também, acabou sendo o melhor jogador em campo, né?
que anulou completamente as possibilidades do Vasco do Fluminense, no caso, né, de atacarem pelo lado esquerdo. Tanto que, por várias vezes na partida, o Keno ia para o lado direito, fazer associações com o John Arias, com o Marquinhos, um canhoto jogando como lateral esquerdo, críticas aqui ao Fernando Diniz, e aí tinha esses 3 jogadores. Então o Tite, em determinado momento do jogo, até chamou a repórter Jéssica Dias, competentíssima do canal Band Esportes, eu estava na transmissão do canal Band Esportes, ela chamou o narrador, o Ivan Bruno, para falar, ó, o Tite está mandando o Pulgar vir um pouco para o lado direito ofensivo do Fluminense, esquerdo defensivo do Flamengo, para ajudar na marcação de Marquinhos, John Arias e Keno. Não adiantou. Foi um Flamengo muito sólido defensivamente. O Rossi quebrou um recorde do Cantarelli. Gente, só para falar aqui rapidamente, né? A gente que conhece o Flamengo faz muito tempo e tal, o Cantarelli não foi um grande goleiro. O Raul foi mais goleiro do que o Cantarelli. Isso mostra como um time é bem organizado defensivamente. Nesse caso do Flamengo, o Rossi tampouco é um goleiro muito confiável. Mas a bola não chega nele. E quando chega, ele faz defesa, como aconteceu naquele lance do Keno, quando o Keno dá um chute, estava em impedimento, e o Rossi faz uma belíssima defesa. O Rossi é um goleiro ok, né? Eu não acho que seja para o nível do Flamengo, deixa aqui nos comentários. O Varela está melhorando cada vez mais, isso passa pela confiança que o técnico Tite dá ao jogador, né? Um jogador que vai melhorando à medida que o tempo vai passando. É o único lateral hoje confiável do Flamengo, o Wesley. Eu não avalio porque, né, não tem condição para tal. Fabrício Bruno, jogador de seleção brasileira, né? Léo Pereira, jogador que poderia estar na seleção brasileira. Muita gente pergunta assim, não, por que o Fabrício Bruno convocado e não o Léo Pereira? Gente, o Léo Pereira atua pelo lado esquerdo da zaga. O Marquinhos foi cortado, o jogador que atua pelo lado direito, e aí a convocação correta era a do Fabrício Bruno, tá? Para não haver de que diz que tal, não querer fomentar intriga no elenco do Flamengo, porque não tem isso, o ambiente é ótimo, isso é informação. Ayrton Lucas, rendeu muito bem pelo lado esquerdo. Pulgar, para mim, deixou a desejar. De La Cruz teve uma atuação de um cão de guarda, né? Arrascaeta jogou pra caramba, como sempre, então não preciso muito falar sobre isso, né? Luiz Araújo, péssimo. Bruno Henrique, quase péssimo. Pedro jogou bem, quando foi acionado fez gol, mal anulado, diga-se. E Everton Cebolinha, mais ou menos. Tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.